Graça e paz, amada igreja. Aleluia. Aleluia, amém. Meu nome é Elivandro, sou servo na casa do Senhor e fui convidado a compartilhar uma palavra de oferta com os amados. Curva a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por esse momento maravilhoso. Sabemos, Pai, que o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o que luta as nossas batalhas, o Senhor é que vence as nossas guerras. É o Senhor que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Pai, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, através da palavra do Senhor, eu peço ao Senhor que fale com os filhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esses dias eu estava sentado com a minha esposa tomando um café, acho que era 5 horas da manhã, e aí eu vi um status de uma pessoa, de um irmão em Cristo, e lá tinha uma mensagem que, na hora que eu li, ela mexeu comigo. E aí, quando eu li aquela mensagem, eu até compartilhei com a minha esposa, e eu falei para ela assim: olha, Deus falou tremendamente comigo. Estava escrito bem assim, ó: dê o seu melhor ao Senhor, pois Deus deu o seu melhor por você. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis 22, a partir do versículo 1. Gênesis 22, a partir do versículo 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã da madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho. Cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Aleluia. Assim caminharam ambos juntos. Versículo 11, 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço. Amém? Amém. Amados, aqui a gente vê que Isaque era o filho da promessa. Era o filho amado, como diz o texto. Ele amava Isaque. E aí eu fico imaginando como é difícil você oferecer aquilo que você mais ama a Deus. Aquilo que você às vezes pediu para Deus e Deus te entregou. E aí Deus falou assim: me dá de volta. Quero como holocausto. E Abraão, ouvindo ao Senhor, obedeceu. Eu imagino que foi os 3 piores dias da vida de Abraão. Eu sendo pai, eu sei o que seria esse peso de você sacrificar aquilo que você mais ama, aquilo que você pediu. E aqui a gente vê que ele não titubeou, ele não pensou: olha, será que é para fazer? Não. A prova é que os anjos falaram assim: Abraão, Abraão, para. Então ele estava disposto a obedecer ao pé da letra que o Senhor lhe ordenou. E como nós temos feito com aquilo que nós pedimos ao Senhor? Com tudo.
casa, carro, finanças, trabalho, filhos, esposa, vida. O que nós temos feito com aquilo que nós pedimos ao Senhor? Abraão, ele não tinha essa dificuldade em entregar ao Senhor. Convido o amado a abrir 1 Samuel, a partir do versículo... Aleluia. 9. Glórias a Deus. Nós já conhecemos essa passagem. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não te esqueceres mais da tua serva, deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui nós vemos outro exemplo de pessoas que estavam diante do Senhor e pediu aquilo que era mais importante. Como nós já sabemos, quando Eucana, se não me falha o nome, do esposo, falou assim: não se sou eu melhor que 10 filhos? A gente já sabe a resposta, porque ela foi pedir a Deus um filho, e se fosse homem, ela entregaria ao Senhor. Então a gente começa a entender que tudo que a gente busca ao Senhor e pede a Ele, a gente tem que entregar a Ele. Amém. O que você pediu nos últimos tempos ao Senhor e Deus te entregou? E aí Deus fala bem assim: o que tu tem feito com aquilo que eu te dei? Aí muitos vão falar: eu tenho abençoado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Mas e se o Senhor pedir de volta? Se o Senhor requerer: eu quero de volta. Será que nós estamos com o coração dispostos a entregar aquilo que nós pedimos ao Senhor a Ele de volta? Será que nós compreendemos mesmo o que é ouvir a palavra do Senhor e obedecer sem duvidar da decisão que Deus tem na sua vida? Porque é muito fácil. Deus fala assim: olha, Pamela, eu quero de volta. Ah, Senhor, mas deu tanto trabalho para conseguir. Eu passei anos sonhando. Mas quem te deu? Não foi o Senhor? Amém. E aconteceu que Samuel foi profeta, um homem usado por Deus. Agora eu tenho uma pergunta para os amados: qual foi a melhor oferta de Deus a nós? Jesus. João 3,16. Gostaria que os amados abrissem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Glória a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Glória a Jesus. Aí você é preocupado com o que Deus te deu e você devolver. E aí aqui você descobre qual foi a oferta dele pela sua vida. Amém. E aí quando nós falamos sobre oferta, sobre dízimos, a gente pensa primeiramente em mim. Então, primeiro eu penso nas minhas contas, nas minhas dívidas, nos meus compromissos. Se sobrar, eu vou ofertar e vou dizimar. Se não sobrar, o Senhor conhece meu coração. Mas e você? Entende o que Deus fez por você? Que está descrito aqui? Em João 3,16, ele deu o seu melhor. Quando nós falamos de Abraão, ele deu o seu melhor, o filho que ele amava. Aqui, Senhor, o Senhor me deu. Ana pediu, nem tinha ganhado, mas Senhor, se o Senhor me der um só, é do Senhor. Amém. Ela não tinha ainda ganhado a bênção do Senhor, mas ela já tinha entregado. Então, isso é um momento para a gente refletir de tudo que você tem pedido ao Senhor, e Ele tem te dado.
e que você não tem apresentado diante do Senhor. E engloba tudo na sua vida: servir, dízimos, ofertas, evangelizar, olhar para o irmão em dificuldade e estender a mão. Porque se você declara que o Senhor me abençoou, o Senhor me ajudou, então alguém te ajudou, o nosso Senhor. Amém. Nosso Deus poderoso, que Ele fez acontecer na sua vida. Ele abriu a porta que ninguém abria. E às vezes Ele fechou aquela que você não sabia, que achava que era uma porta muito bonita, mas Ele fechou, porque não era o seu lugar. E abriu onde você não sabia que era seu lugar, mas Ele sabia que era ali. E você conquistou muitas coisas, mas não lembra do Senhor. Você lembra quem evangelizou você? E você tem feito isso pela vida de alguém? O Senhor colocou alguém na vida de vocês para te evangelizar. Certeza, alguém um dia pregou a palavra para o evangelista, para a pastora, para todos aqui. E o que nós temos feito de agradecimento e reconhecimento de que Deus fez por nós? Na hora que a gente vai dizimar, a gente vai ofertar, a gente vai servir a casa do Senhor, ou às vezes a oportunidade de falar que um Jesus te ama, a gente pensa 10 vezes. Mas na hora da gente se prostrar diante do Senhor e pedir a Ele, a gente consegue fazer isso tão bonito. Até uma lista: quem eu quero uma casa assim, nesse bairro, se não for pedir muito, mas se for no bairro vizinho já serve. O carro eu quero esse aqui, eu quero um automático, estou cansado de ficar pisando na embreagem. Aí quando Deus te dá, não pode servir ninguém, não pode carregar um cimento para o irmão, porque meu carro é novo. Então eu entendo que se Deus pedir para você, a resposta sua vai ser: não, Deus é meu, não é seu. E eu acho que a gente tem que começar a meditar sobre isso. O que nós temos feito com as bênçãos que o Senhor tem nos dado, em todas as áreas, em todas. Porque se eu declaro que foi o Senhor que me deu, é dele, eu sou dele. Então automaticamente, por sequência, tudo que é meu é dele também. Mas às vezes nós temos sido negligentes com os dízimos, com as ofertas, com o compromisso às vezes que nós assumimos e não conseguimos honrar. E não foi por falta disso ou daquilo, amados, foi simplesmente porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Simplesmente isso. Não é nem menos nem mais. Eu não coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não tenho servido ao Senhor de coração. É muito fácil eu chegar e falar: eu quero adorar o Senhor em espírito e verdade. Certeza? Então a gente tem que começar a olhar para dentro da gente. Quando eu li essa mensagem que eu falei para vocês no estado da pessoa, eu falei com minha esposa, falei: amor, explodiu tanta coisa na minha cabeça aqui, que eu comecei a lembrar de tantas passagens assim, e eu fiquei o dia inteiro pensando nisso aí. E eu tenho, através disso, eu passei o dia analisando, fazendo uma varredura na minha vida e enxergando quão infiel e ingrato tenho sido a Deus verdadeiramente. Então Deus falou muito comigo através disso, amados. E aqui eu não estou para falar de quem fez ou não fez. Eu estou para falar aquilo que o Senhor falou comigo. Amém. Aquilo que o Senhor tem tratado comigo. E se o Senhor falou no seu coração, vamos sondar a nossa postura como cristão. Vamos declarar bem assim: eu vou adorar o Senhor em espírito e em verdade, não embaixo de enganação. Amados, eu sei que não foi fácil ouvir, porque eu já chorei de madrugada ouvindo isso. Eu falando comigo, eu pregando isso para mim mesmo. E reconhecendo quão ingrato eu tenho sido ao Senhor. Eu falo: Senhor, me trata. Como Ele começou a me tratar ontem também, foi uma maravilha, bênção. Então, amados, aqui a gente não está falando sobre finanças, dinheiro. É sobre a sua vida e tudo que está ao redor dela. Tudo. Trabalho, casa, bênçãos, patrimônio, tudo está envolvido. Avalie aquilo que você declara que é do Senhor, se realmente é. Amém? Eu quero... Todos sabem que tem um QR Code aí atrás das cadeiras e tem a caixinha. Quero orar pelos seus dízimos e as suas ofertas.
Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me ensinado o quão valioso eu sou ao Senhor, porque o Senhor deu o seu melhor por mim. E eu agradeço, Pai, todos os dias da minha vida, porque a Tua mão me alcançou. Aleluia. Pai, eu peço ao Senhor que visite os dizimistas, os ofertantes, os servos, aqueles que têm, Pai, no seu coração, e declara que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que eu adorarei ao Senhor em espírito e em verdade, em tudo na minha vida. Pai, eu peço ao Senhor que multiplique, visite a despensa daqueles que não têm o alimento. Visite também, Pai, aqueles que estão precisando do trabalho. Traga o trabalho para essas pessoas. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe e multiplique sobre a vida daqueles que realmente têm adorado o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus.